Pessoal, no momento que eu estou gravando esse vídeo, madrugada lá de terça para quarta-feira em Israel, eleição indefinida, porém já contém uma grande lição para o Brasil. Eu entro nesse assunto, qual é a lição para o Brasil, um pouquinho mais ao final deste comentário. Em primeiro lugar, vamos aos fatos. As bocas de urna em Israel normalmente não são muito exatas em relação ao resultado final de eleições naquele país, porém elas dão uma boa ideia da tendência, e a tendência é um empate generalizado. Ou seja, a aposta feita pelo, até aqui, primeiro-ministro, chefe do governo israelense, Benjamin Netanyahu, ele já havia sido vencedor ali, raspando na trave nas eleições de abril, convocou novas eleições, achando que talvez se garantisse com maior conforto no cargo, não parece ter conseguido isso. O seu principal adversário, o general Benny Gantz, que coordena uma coligação de partidos centristas, com foco muito grande nas áreas de classe média seculares israelenses, parece que está empatado com ele. E um antigo adversário do Benjamin Netanyahu, um político ultranacionalista, que representa uma parcela importante do eleitorado israelense, que são imigrantes e filhos de imigrantes da antiga União Soviética, Avigdor Lieberman. Ele que parece ter conseguido um número razoável de votos para colocar deputados no parlamento israelense, o Knesset, e se transformaria de uma forma ou de outra no árbitro, quem é que consegue formar o governo. A gente provavelmente vai demorar alguns dias ou até semanas para saber quem será o novo ou se será o atual chefe de governo israelense a ocupar lá o cargo principal. Isso porque as negociações em Israel são politicamente muito complicadas e os resultados das eleições oficiais vão vir devagarzinho ao longo da quarta-feira, aí desta quarta-feira. Mas qual é a lição para o Brasil? É a lição que política externa não pode ser feita em termos pessoais. Vejam só, Brasil e Israel têm uma série de interesses convergentes e comuns que não dependem de Jair Bolsonaro ou de Benjamin Netanyahu, mas tal como foi colocado, parecia que o Brasil e Israel só se entenderiam ou só se entenderiam de forma muito positiva se o primeiro-ministro lá continuasse sendo Benjamin Netanyahu. Esse mesmo tipo de erro básico em política externa, nós temos dois outros exemplos relevantes que vale a pena aqui colocar nesta equação. Itália. Boa parte do novo governo brasileiro, principalmente a ala mais ideologizada, apostou numa possibilidade, digamos, de consolidação dos ganhos eleitorais da Liga Norte, com o que era até ali o grande figura política por detrás do governo, Savini. Ele dançou, não conseguiu. A Itália agora foi para uma coligação estranhíssima dos 5 estrelas com partidos de esquerda. Deixa a Itália para lá. Pior ainda foi o caso da Argentina. Em boa medida, Jair Bolsonaro se empenhou a favor de Macri, dizendo que se Cristina Kirchner voltasse ao poder, isso configuraria um desastre de proporções continentais de fato. Somando a Argentina ao Brasil, a gente tem aí um enorme pedaço da América do Sul andando de uma forma ou de outra, de mãos dadas em relação a certas correntes ideológicas, e aí quebraria tudo de novo. É um erro básico, não se meter nas eleições dos outros. Vejam o que está acontecendo, o Macri está com a eleição praticamente perdida, e aí Jair Bolsonaro terá de se virar com ela. Ela é candidata a vice-presidente, mas o presidente que talvez assuma o cargo lá na Casa Rosada na Argentina, um poste da Cristina Kirchner, é com quem Jair Bolsonaro vai ter que se entender. Por isso que a regra básica em relações internacionais é que se trata do campo da impessoalidade. Países não têm amigos, países têm interesses. E quando os dirigentes de países começam a achar que as relações pessoais resolvem problemas que na verdade são de países, quase sempre eles acabam entrando em problemas. Cabe agora a Jair Bolsonaro ter muita fé na reeleição de Donald Trump, porque se as apostas pessoais continuarem andando como estão andando, no campo das relações internacionais as dificuldades vão aumentar, não vão diminuir. Esta é a lição que a eleição de Israel já nos oferece. E vejam
mesmo sem a gente ter ainda o resultado final. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.